Olá, internauta, telespectador da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 6 de novembro. E a gente começa aqui com o site da Folha de São Paulo, declarando a eleição nos Estados Unidos de Donald Trump, próximo presidente do ZEWA, retornando à Casa Branca depois do mandato de Joe Biden. Diz a manchete da Folha de São Paulo, do site: Trump, presidente republicano, derrota Kamala Harris e volta à Casa Branca após ter cumprido mandato caótico. Republicano conquista mais de 270 delegados. Na verdade, 277 foi a última parcial, anunciada agora às 7h40 da manhã, num plantão dentro da programação da Rede Globo. Uma vitória política sem precedentes, diz. É o primeiro desde o século XIX a retornar ao cargo. Dólar e Bitcoin disparam e bolsas sobem. Aos 78 anos, será o mais velho presidente eleito nos Estados Unidos. Os democratas deixam o evento após derrota. Tem outras análises sobre essa eleição agora declarada pela manhã de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Agora, continuando com as matérias da capa do jornal impresso da Folha de São Paulo desta quarta-feira. E diz o seguinte, chamada de capa: Câmara Federal aprova projeto com regras para emendas parlamentares após pressão do STF, do Supremo Tribunal Federal. A Câmara aprovou ontem projeto sobre as emendas parlamentares. A proposta impõe amarra ao governo ao delimitar o contingenciamento das emendas. O texto agora vai para análise e votação do Senado. Indústria recupera participação no BNDES sob o governo Lula e ensaia superar o agronegócio. Após plano do governo Lula em prol da indústria, o volume de empréstimos do BNDES ao setor é o maior em relação ao total em 8 anos. Até setembro passado, superou os empréstimos destinados ao agronegócio. Mulher é presa após protestar seminua contra o regime no Irã. Falta de entender matemática afeta a sociedade, escreve Marcelo Viana, e é chamada de capa aqui da Folha de São Paulo de hoje. Ministério discute plano para reaver celular roubado. Sem São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o Ministério da Justiça prepara com estados plano para incluir no programa celular roubado a possibilidade de a vítima tentar recuperar o telefone. A ideia é mandar mensagem a quem está com o aparelho, intimidando a devolvê-lo. Ser ministra não estava no script, mas não fujo, diz Macaé Evaristo nesta entrevista exclusiva para a Folha de São Paulo. É uma série que a Folha de São Paulo está realizando com o título de Consciência Negra. Na estreia da série Na Real, a Folha convidou a titular dos Direitos Humanos para conversar com Paloma Santana, servidora da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, Brasília,
sobre o que é ser mulher e negra no serviço público e também sobre racismo. Abre aspas. A gente não pode deixar de falar sobre isso, afirma Paloma. Abre aspas de novo. Esse ministério não estava no meu script, diz Macaé. Mas, ela continua, mas não sou de fugir dos desafios. Consumo do álcool, não do etanol, mas o consumo da bebida, do álcool, mata 12 brasileiros por hora aqui no Brasil, diz estudo. Nós vamos especificar melhor nas páginas internas, quando a gente lê essa matéria nas páginas internas da Folha de São Paulo. Ao censurar livros, esse aqui é o título de um dos editoriais da Folha de hoje. Ao censurar livros, Flávio Dino, ministro do STF, afronta a Constituição brasileira. Agora vamos para a capa do Estadão. O Estado de São Paulo, desta quarta-feira, dia 6 de novembro, que é a foto de Donald Trump, e a legenda diz o seguinte: em discurso a apoiadores feito às 4h30 da manhã, horário de Brasília, desta quarta-feira, Trump prometeu consertar as fronteiras dos Estados Unidos e melhorar a economia. Ele atacou os meios de comunicação. A manchete é a seguinte: impulsionado por voto rural, Trump ruma à Casa Branca. Republicano supera previsões e Câmara tem votação fraca em estados-chave, também chamado de estados pêndulo. No Oriente Médio, a chamada de capa diz o seguinte: Netanyahu alega quebra de confiança e demite o chefe da defesa de Israel. No caderno de Economia e Negócios, a chamada de capa, aliás, são duas. A primeira diz o seguinte: Selic deve subir hoje a 11,25%. Mercado conta com mais altas. Escalada do dólar, economia aquecida e risco fiscal pressionam juros. Hoje está em 10,75% ao ano. E a previsão aqui do Estadão é que ele vá a 11,25%. E a reunião de hoje do Copom está marcada para o período da tarde. E a outra chamada para o caderno de Economia e Negócios é na área de tecnologia. A empresa NVIDIA ultrapassa a Apple e se torna a empresa mais valiosa do mundo. Companhia focada em chips tecnológicos terminou a terça-feira, ontem, valendo 3,432 trilhões. Eu vou repetir, 3 trilhões e 432 bilhões de dólares. Isso na Bolsa de Valores de Nova York. Luz no fim do túnel para as Santas Casas de Misericórdia. É uma matéria chamada de capa do Estadão, que chama a atenção para um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e que socorre as Santas Casas. O Jornal Globo, o site do Jornal Globo, já dá como certa que a eleição, a vitória de Donald Trump, e dá até os números. A última parcial, a Kamala Harris está com 224 delegados no Congresso Nacional de lá, e o Donald Trump com 277. Com 270, ele já está eleito.
o Partido Republicano já poderia, com 270, já considerar o Donald Trump como eleito. E ele já ultrapassou 270, está com 277 delegados. Aqui a foto dele, resultado confirmado, Trump é eleito no ISEWA. Tem aqui um artigo do jornalista Guga Chakra, ele que é correspondente em Washington da Rede Globo de televisão. Ele tem uma participação mais efetiva na Globo News, e o Guga Chakra escreve: empoderado e messiânico, Trump se vinga e volta à Casa Branca. Condenado na justiça e com discurso antidemocrático, republicano republicano é derrota humilhante para a democracia. Outra análise: economia leva Trump de volta à Casa Branca e remodela o cenário eleitoral dos Estados Unidos. De Macron a Zelensky e Netanyahu, chefes de Estado parabenizam Trump pela vitória. O que pesou para a vitória de Trump? Jornalistas comentam o resultado das eleições dos Estados Unidos. E tem outra matéria aqui no site: acompanha a apuração dos votos dos Estados Unidos ao vivo por estado. A votação completa ainda não está 100%. Até a última parcial, a Kamala Harris estava com 47,5% dos votos e Donald Trump com 51,00% dos votos. O Bitcoin bate recorde e dólar sobe com a força nos Estados Unidos. Trump passou de azarão a símbolo do radicalismo dos Estados Unidos. O Lauro Jardim escreve: Valdemar projeta cenário favorável para 2026 aqui no Brasil, após o Trump vencer. A Malu Gaspar escreve: o novo general que a Polícia Federal convocou para depor sobre a trama golpista do dia 8 de janeiro aqui no Brasil. Ciclo em alta, Banco Central anuncia hoje decisão sobre Selic. Isso eu estou lendo o site do Jornal Globo, que está mais atualizado com relação às eleições nos Estados Unidos. O restante da página do jornal impresso do Globo diz, chamada de capa: em meio à crise interna, Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, demite o ministro da Defesa. Sobre futebol, Campeonato Brasileiro, a chamada de capa do Globo, versão impressa desta quarta-feira, diz: Botafogo atropela o Vasco e dispara em primeiro lugar. Com imposição desde o início, o Botafogo venceu com facilidade o Vasco por 3-0 e agora tem 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Faltando só 6 rodadas para o fim, o alvinegro se consolida como favorito ao título do Campeonato Brasileiro, que escapou no ano passado. Dose amarga: o álcool custa bilhões ao país. O Brasil gasta 18,8 bilhões de reais com perda de produtividade e doenças causadas pelo alcoolismo, diz levantamento. Ainda sobre o futebol, sobre as apostas. Bruno Henrique, o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo da Polícia Federal, suspeito de manipular jogo do Brasileirão. Isto ocorreu no ano passado. A Polícia Federal fez buscas contra o ídolo do Flamengo, inclusive em sua casa e no centro de treinamento rubro-negro, como parte da investigação que apura se o atacante forçou
um cartão amarelo em jogo contra o Santos em 2023 para beneficiar parentes e pessoas de seu entorno que apostaram na punição do cartão amarelo. A suspeita surgiu de alerta feito por sites de aposta, que identificaram as movimentações atípicas. Se ele levou esse cartão, então foi combinado com o juiz. Ele não podia fazer isso sozinho. Se ele armou o cartão para levar o cartão amarelo para beneficiar alguém que já tinha feito a aposta, como naquele jogo ele levaria o cartão amarelo, então o juiz pode estar nesse conluio. Câmara Federal aprova novas regras para aplicação de emendas parlamentares. O texto, que ainda vai ao Senado, obriga que as chamadas emendas PIX, com repasse da verba diretamente para o Caixa de Estados e Prefeituras, passem com preferência para obras inacabadas. Para analistas, mudanças são insuficientes para garantir a transparência. Cortes de gastos do governo federal devem incluir normas mais rígidas de acesso ao BPC, que é essa ajuda social que o governo dá, chamada de benefício de prestação continuada. Para conter gastos, o governo avalia aprimorar a fiscalização do benefício de prestação continuada, que é concedido para pessoas com deficiência. 51 milhões de segurados. Planos de saúde atingem recorde de usuários no país após a pandemia de Covid-19, que os planos tinham tido prejuízo. Muita gente ficou desempregada e a primeira coisa que fez foi cortar o plano de saúde. E agora os planos estão recuperando os seus clientes e as empresas de plano de saúde já estão com 51 milhões de segurados. É gente brasileira procurando uma alternativa ao SUS. Vamos agora para a capa do jornal cearense O Povo. E a primeira chamada de capa, lá em cima, é a foto aqui de 3 jornalistas, dizendo que a Casa Cor Ceará 2024, lá tem um espaço chamado Casa O Povo, que realiza entrevistas sobre arte, design e economia. E é feito pelos 3 jornalistas que trabalham na empresa. Um deles aqui é o Clóvis. Mas a manchete do jornal O Povo é sobre segurança pública. A grande Fortaleza, que compreende a capital e a região metropolitana, tem outubro, o mês de outubro, menos violento desde 2010. Foram 49 assassinatos registrados no mês passado, no mês de outubro, nos 18 municípios que compõem a região metropolitana de Fortaleza. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. O estado, porém, como um todo, não só a região metropolitana, mas o estado como um todo, o estado do Ceará é formado por 184 municípios. O estado como um todo, porém, segue registrando aumento de mortes no acumulado do ano, dos últimos 12 meses. Essa manchete é fruto de uma entrevista coletiva que o governo do estado convocou ontem para anunciar esses números.
E a entrevista foi lá no Palácio da Abolição. Aqui a foto de destaque é sobre a eleição nos Estados Unidos e outras chamadas de capa do jornal Povo na área de esportes, dizendo que o jogador Bruno Henrique do Flamengo vira alvo da Polícia Federal em investigação por manipulação. Na área de economia, o destaque é dizendo que a Sudene libera 3,3 bilhões de reais do BNB, do Banco do Nordeste do Brasil, cuja sede é aqui em Fortaleza. Esse dinheiro é para a conclusão da ferrovia transnordestina. E na reportagem de hoje, e é a segunda da série, tratando sobre o mesmo assunto, a reportagem de ontem foi sobre AVC e também a reportagem de hoje é sobre o mesmo tema, acidente vascular cerebral. E a de hoje diz: AVC, reabilitação de pacientes deve começar ainda no hospital. Vamos agora para Brasília. Correio Brasiliense, na sua capa, diz: eleições nos Estados Unidos. Da campanha tensa à apuração voto a voto. E ainda é chamada de capa no Correio Brasiliense, essa foto de destaque para as últimas chuvas que têm ocorrido lá em Brasília. Dizendo: bombeiros e funcionários da Nova Cap trabalharam na remoção da árvore que caiu ontem na 403 Norte. 403 é quadra, 403 quadra da Asa Norte. Também o Bruno Henrique é chamada de capa do Correio Brasiliense. O jogador amplia a lista de investigados por fraude. Depois de Lucas Paquetá e de Luiz Henrique do Botafogo, o atacante do Flamengo, o Bruno Henrique, é mais um suspeito de participar de manipulação de resultado. Ele foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal, do GAECO e do Ministério Público do Distrito Federal, relativo a jogo realizado em Brasília contra o Santos em 2023 e terá de depor na CPI. A Polícia Federal esteve na casa ontem de Bruno Henrique, teve também no centro de treinamento do Flamengo para colher provas. No caderno de Versão e Arte, a matéria de hoje é sobre os brasilienses encantam o jabuti. Dois autores da capital federal, André Cunha e Fabiane Guimarães, disputam o principal prêmio da literatura brasileira na categoria romance. E no podcast Poder, realizado pelo Correio Brasiliense, o deputado federal do Partido Liberal do Distrito Federal, o Alberto Fraga, diz: PEC da segurança é muito ruim. Coautor de projeto para combater organizações criminosas, o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, disse ao CB Poder que considera a proposta apresentada pelo governo federal uma espécie de intervenção branca e que pouco acrescenta ao Sistema Único de Segurança Pública. Diz ele, não traz nada de novo, critica o deputado federal do PL nesta entrevista ao Correio Brasiliense. Outra matéria sobre a segurança pública do Distrito Federal. Reforço de 1.063 na segurança do DF. O governo federal do Distrito Federal
vai nomear mais 791 policiais civis, são 198 escrivães e 593 agentes e 272 policiais penais. A contratação foi assinada ontem pelo governador Ibanez Rocha, que destacou o trabalho das forças locais contra o crime organizado. Outra chamada de capa diz: DNA e muita tecnologia contra estupradores. Na área de esportes, Botafogo fica perto de um ano glorioso. Vitória contra o Vasco por 3-0 deixa o alvinegro 6 pontos à frente do Palmeiras a 6 rodadas do fim da Série A, em que também pode conquistar a Copa Libertadores. Emendas parlamentares. Sob olhar do STF, Supremo Tribunal Federal, a Câmara Federal aprova regulamentação das emendas parlamentares. Isso foi ontem. Agora vamos para a capa do Valor Econômico. A primeira chamada de capa é dizendo que investimento estrangeiro. Brasil precisa ir além da matéria-prima e dominar toda a cadeia de valor, diz Stefânia Majeste. Fundos imobiliários. Com juros em alta, os fundos imobiliários registraram em outubro o pior desempenho para o mês de sua história. Veículos pesados. A Shin, da Mercedes-Benz, projeta aumento de 15% nas vendas de caminhões e ônibus no país neste ano de 2024. A manchete do Valor Econômico, versão impressa, já está atrasada, porque foi fechada ontem à noite, e hoje de manhã Donald Trump já foi considerado vitorioso. A partir da madrugada já conta com 277 delegados no Congresso Nacional, de lá ultrapassando os 270 que já dava vitória para qualquer um dos candidatos. E Donald Trump superou os 270. Mas chamada de capa do Valor diz o seguinte: comércio com o Brasil deverá ser impactado. O comércio entre Brasil e Estados Unidos deve sofrer impacto com a vitória de Donald Trump. Embora exista a expectativa de especialistas que não haverá medidas específicas contra produtos brasileiros a partir do ano que vem. Uma das principais preocupações é com uma possível elevação geral nas tarifas de importação, o que poderia reduzir o comércio global e desvalorizar o câmbio. O câmbio, a nossa moeda, o real. Há também o receio de retaliações, embora não esteja claro se as ameaças de Trump nesse sentido tenham sido mais retórica de campanha. Ministérios resistem ao corte de gastos planejado pelo governo federal. Em meio às expectativas de que o governo anuncie um pacote de emendas de corte de gastos, 2 ministérios responsáveis por áreas potencialmente afetadas afirmaram que suas pastas ficarão de fora. É o caso de Carlos Lupe, que é o ministro da Previdência, e o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, que administra os benefícios sociais, como o BPC, o Bolsa Família, o Vale Gás e outros. E os dois deram as declarações após mais um dia de reuniões no Palácio do Planalto sobre a questão. Disse Carlos Lupe: o Ministério da Previdência não tem o que cortar. São despesas constitucionais já previstas no orçamento. Há a previsão de que uma nova reunião
para discutir o assunto ocorra durante o dia de hoje. Venda de fatia minoritária torna-se alternativa ao IPO. Redução de taxas na renda fixa encontra limites. O cenário de redução das taxas pagas pelos títulos de crédito privado, como debêntures, observado desde o início deste ano, começa a dar sinais de esgotamento. Novas operações têm enfrentado dificuldade maior para sair, levando bancos a encarteirarem mais papéis do que gostariam. Isso tem acontecido especialmente com as emissões de prazos mais longos realizadas nas últimas semanas. Analistas avaliam, no entanto, que os spreads seguirão apertados. Para atravessar o momento, os coordenadores das operações têm decidido que, em alguns casos, vale a pena abrir mão da remuneração recebida para que a distribuição saia. Em outros, a opção foi reduzir o volume oferecido, diz Pierre, gestor do crédito privado da ARX. Não vejo uma mudança radical de tendência, mas uma correção de excessos. Com esta matéria, eu encerro aqui a apresentação para os senhores e as senhoras das principais notícias da manhã desta quarta-feira, dia 6 de novembro. Nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, a principal nota da coluna do Estadão diz: Eduardo Bolsonaro mergulha no QG de Donald Trump para tentar salvar o bolsonarismo. Outra nota na coluna do Estadão, que é escrito pela jornalista Rosiane Kennedy, diz: a bancada do PT no Senado disse ao senador Davi Alcolumbre, que é favorito para assumir o comando da casa novamente, que não gostaria de ficar novamente com a primeira secretaria da mesa diretora. O pleito agora é para ocupar a segunda vice-presidência, que hoje está com um representante do partido União Brasil. Após a alta abstenção nas eleições municipais neste ano no Brasil, um recorde de 29,2% de eleitores que deixaram de votar para escolher seu prefeito e vereador nos municípios brasileiros, o Partido Republicanos vai estudar alternativas para ampliar a participação dos eleitores, com a possibilidade de o Brasil adotar o voto 100% digital a partir de 2030. O fim do voto obrigatório também será analisado pela legenda, afirmou o presidente do Partido Republicanos, o presidente nacional, que é o Marcos Pereira, que hoje é o vice-presidente da Câmara Federal. Vamos para a página de editoriais do jornal O Estado de São Paulo. O primeiro diz o seguinte: a mise-en-scène de Lula e Haddad. Lula quer fazer crer que está preocupado com o equilíbrio fiscal só porque mandou cancelar uma viagem esquisita de Fernando Haddad ao exterior, no momento em que o dólar quase bateu nos R$6. Segundo editorial, luz no fim do túnel para as Santas Casas de Misericórdia. Há décadas prestando serviços ao SUS, Sistema Único de Saúde, sem a devida remuneração, os hospitais filantrópicos sofrem asfixia financeira. Há uma lei para corrigir a injustiça, mas precisa ser regulamentada. Nas páginas de política do Estadão, desta quarta-feira, dia
6 de novembro, a primeira matéria diz que a Câmara Federal veda impedimentos técnicos para execução de emenda parlamentar. Deputados aprovam projeto com novas regras para repasses de recursos a estados e municípios. Transferências estão suspensas desde agosto passado por determinação do Supremo Tribunal Federal, via ministro Flávio Dino. Candidato de Arthur Lira à presidência da Câmara Federal, o deputado Hugo Mota, já tem votos suficientes para se eleger presidente da Casa. Seminário realizado pelo Estado de São Paulo. Nesse evento, o advogado Reale Júnior vê sequestro do orçamento da União pelo Poder Legislativo. Ex-ministro da Justiça critica a distribuição de emendas pelo Executivo e afirma que o país vive um momento de podridão. É a palavra usada pelo advogado Reale Júnior para descrever o momento político brasileiro. A base política que dá sustentação ao governo do prefeito Ricardo Nunes na Câmara Municipal deve chegar a 30 dos 55 vereadores que compõem a Casa Legislativa. Saída de Milton Leite da Casa e possibilidade de as emendas se tornarem impositivas, emendas parlamentares. Porém, são desafios para o novo mandato dos vereadores a partir de janeiro do próximo ano. Aqui estamos uma visualização de hoje das bancadas da Câmara Federal, da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui, dos 55 vereadores eleitos, 40 responderam à reportagem do Estadão. A pergunta era a seguinte, feita aos vereadores: você se identifica como base, oposição ou se considera um vereador independente, neutro? 16 responderam que se consideram base de apoio ao prefeito Ricardo Nunes. Isso para a próximo ano, a partir do próximo ano, próxima legislatura. Se identificam como um provável base, quer dizer, falta ainda haver algumas conversas, mas 14 disseram que estão ainda indecisos. Poderá ser, mas precisa conversar. Que já consideram oposição ao governo de Ricardo Nunes, 14. Uma provável oposição, que ainda pode conversar, 1. E 10 se dizem independentes, neutros na execução do mandato para a próxima legislatura na Câmara Municipal de São Paulo. Investigado, Heleno, um general recluso e em si mesmado em seu apartamento. Alvo de inquérito que apura suspeita de tentativa de golpe de Estado, o ex-chefe do GSI se move discretamente contra o indiciamento. Planalto, inicialmente visto como um dos moderados de Bolsonaro, general acabou implicado em conspiração. É o general Augusto Heleno, está implicado em operação que investiga a tentativa de golpe de Estado quando Bolsonaro perdeu as eleições para o atual presidente Lula. Na área internacional, é sobre a eleição nos Estados Unidos.
Trump venceu por antecipação. Magnata é o ganhador de um debate maior sobre a quem o sistema político deve servir. Por equilíbrio fiscal, mercado torcia por Congresso dividido. No Oriente Médio, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, cita quebra de confiança e demite seu ministro da Defesa. Nas páginas sobre o Brasil, que é o caderno Metrópole, urbanismo, novos túneis na Vila Mariana são alvo de queixa de vizinhos e ação do Ministério Público. O STF barra lei que libera barraca e propaganda em São Sebastião. E o ministro que barrou isto foi o Zanin, Cristiano Zanin. Diz que o uso comercial predatório viola direitos da população e ameaça o ambiente. A Câmara não se pronunciou sobre esta decisão. A Prefeitura diz que lei de 2017, que organizou e padronizou o trabalho dos ambulantes, continua vigente. Isso na Câmara Municipal da cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Obrigatoriedade de APP para emitir atestado é suspensa. Para juiz, o Conselho Federal de Medicina extrapolou atribuições ao obrigar médico a utilizar a ferramenta do Conselho como forma de reduzir fraudes. Ministério Público de São Paulo apura ingerência na vigilância sanitária. Ex-secretário do Fernando Haddad, ministro da Fazenda, comandará o CNE, que é o Conselho Nacional de Educação, órgão ligado ao Ministério da Educação. Ambiente. Falta de chuva faz vazão das cataratas do Iguaçu cair 95%. Aeroportos passarão a ter salas especiais para as crianças com TEA, com transtorno do espectro autista. Nas páginas de esportes, dizendo que o jogador Bruno Henrique do Flamengo vira suspeito de manipulação em partida do Flamengo contra o Santos em 2023. Investigação da Polícia Federal apura denúncia de que o atacante rubro-negro teria tomado cartões amarelos para beneficiar apostadores em jogo do Campeonato Brasileirão no ano passado. Escândalos põem esporte em risco, diz executivo do Vasco da Gama. São Paulo aproveita falhas do Bahia, vence e mantém sonho do G4. No caderno de Economia e Negócios, a Selic deve subir hoje a 11,25% e mercado já conta com novas altas. Reunião do Copom está marcada para hoje à tarde. Juros terão de ir a 12,75% para inflação voltar à meta do déficit zero, do ajuste fiscal. Para economista, o Banco Central enfrenta série de desafios para trazer o IPCA para 3% em meados de 2026. É a meta. De olho em 2026, o Partido dos Trabalhadores está apreensivo com a possibilidade de cortes de gastos nas áreas sociais. Protecionismo é passaporte para o fracasso. Esta frase
é do Luiz Augusto de Castro Neves, ele que é o presidente do Conselho Empresarial Brasil-China. Para o ex-embaixador Luiz Augusto de Castro Neves, no mundo globalizado, barreira comercial deixou de ser instrumento eficaz. Endividamento cai e inadimplência sobe com juro alto e restrição de crédito. BNDES abre linha digital a micro e pequena empresa. MRS vai à justiça contra a concessão de ferrovia pela ANTT ao Grupo Cedro. Petrobras contrata consórcio de recebíveis que deve gerar 4 bilhões de reais mensais. A empresa Nidivia vira a empresa mais valiosa do mundo e ultrapassa a Apple. Estudantes utilizam inteligência artificial para o Enem, mas há risco, alertam especialistas. A próxima prova será no próximo domingo, a segunda prova será no próximo domingo. Música erudita. Essa matéria é a chamada de capa do Caderno de Cultura e Comportamento. Os destaques da temporada. Confira a agenda com os principais concertos do próximo ano. Uma das maiores orquestras do mundo, importantes solistas de diversos instrumentos, vozes aplaudidas nos principais palcos do planeta. A temporada paulistana de música clássica promete excelência e variedade para o próximo ano de 2025. E o Estadão já está tratando sobre isso na matéria de capa do Caderno de Cultura. Iguatemi promove a ativação de verão em Trancoso. Na Sala São Paulo, Orquestra de Filadélfia e outros destaques. O indiano fala em livros sobre a história, o papel e os desafios de seu país, que é o título da matéria, O Caminho da Índia Fora do Modelo Chinês. Cinema de horror, seu terror favorito pode vir de um drama real mais assustador. E aqui o caderno de automóvel do Estadão desta quarta-feira. Nas páginas internas do jornal O Globo, o primeiro editorial da edição de hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro, diz o seguinte: é preciso alterar projeto de emendas parlamentares. Na forma como foi aprovado ontem, texto não impõe transparência a toda destinação de recurso. Segundo editorial diz: caso do jogador Bruno Henrique traduz eficácia no combate à fraude nas apostas. Bets são as principais interessadas para evitar a manipulação e o favorecimento ilícito de apostadores. Nas páginas de política do jornal O Globo, a primeira matéria diz o seguinte: deputados aprovam novos critérios de emendas parlamentares para atender ao Supremo Tribunal Federal, mas entidades apontam lacunas. O senador Davi Alcolumbre atrai do PT ao PL, quer dizer, do Partido dos Trabalhadores ao Partido Liberal, e reúne maioria para ser o próximo presidente do Senado. Na Câmara, a sucessão na Câmara, Elmar Nascimento e Antônio Brito mantêm as candidaturas, mas o favorito é Hugo Brito, que é o apadrinhado pelo atual presidente da Câmara,
o deputado Arthur Lira. Bolsonaro nega a CGU, que é a Controladoria Geral da União, ter pedido apoio ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal para fazer aqueles bloqueios de ônibus que estavam eleitores de Lula, que iam para o Nordeste votar no atual presidente. Em depoimento como testemunha de defesa, o ex-presidente da República disse que não recorreu a Silvinei Vasquez, ele na época diretor da Polícia Rodoviária Federal, na campanha de 2022. O ex-auxiliar é investigado por supostamente ordenar bloqueios em rodovias para impedir eleitores de Lula de votar. A ex-deputada federal Manuela Dávila deu uma entrevista para o jornal o Globo. Frente ampla não é questão de vontade, é de necessidade. É destaque a frase dela nessa entrevista. Fora do PCdoB, a hoje consultora política defende diálogo com o centro, com os partidos de centro, como estratégia eleitoral para a esquerda e apoia maior participação de mulheres no processo eleitoral, porque são elas que podem tornar a sociedade menos violenta. Outra matéria sobre política no jornal o Globo de hoje é dizendo que o prefeito Ricardo Nunes, de São Paulo, estuda mudança em empresas públicas e busca função para o vice-prefeito. O prefeito analisa a extinção da SP-Trans, que gere o transporte coletivo da capital paulista, e deve trocar secretários para acomodar os aliados, os partidos aliados que o apoiaram na eleição de segundo turno para retornar por mais 4 anos à Prefeitura de São Paulo. Nas páginas de Brasil, a primeira matéria diz: papo cabeça, Enem com mais sociologia e filosofia exige reforço destas aulas. Alertam professores. Aulas de sociologia e de filosofia. Muitas questões do Enem estão caindo sobre essas duas temáticas. Acordo da tragédia das represas de Mariana é questionado no Supremo Tribunal Federal. E quem questionou, depois de advogados de quilombolas e indígenas pedirem adiamento da homologação ao Supremo, como querem as mineradoras envolvidas no acidente, entidades que defendem vítimas de barragem criticam cláusulas e estão pedindo que o Supremo Tribunal Federal adie a homologação do acordo. Essas entidades que defendem as vítimas defendem o adiamento, já as mineradoras, as empresas mineradoras querem pressa, querem encerrar esta fatura. A acusação em Londres, o julgamento, esse acordo foi feito no Brasil, mas lá em Londres, porque a empresa BHP é de lá, está havendo também julgamento sobre essa questão, sobre essa tragédia. E a acusação em Londres diz que a BHP sabia dos riscos da barragem se romper desde 2011 e nada fez para evitar a tragédia. Um novo projeto de inteligência artificial atraca no Porto Digital.
Laboratório prevê parcerias público-privadas para otimizar dados e serviços do governo federal e 50 iniciativas até 2029. O Conselho de Educação aprova mudanças no ensino de autistas. Parecer foi negociado com o MEC, com o Ministério da Educação, para ser homologado por Camilo Santana, que é o ministro, e ser usado como orientação nas escolas públicas do Brasil. Página de economia do jornal O Globo. Aqui tem uma matéria, tem uma página completa sobre as reuniões em série que o governo federal está promovendo para mandar para o Congresso um projeto com os cortes de gastos que tem que ser feito para atingir a meta fiscal. Cortes em debate. Governo avalia apertar regras para o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e fazer um novo pente fino nos beneficiários do programa Bolsa Família. Com alta nos custos, preços de imóveis novos deverão subir. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer votar a regulamentação da reforma tributária ainda este ano. Empresas de planos de saúde atingem recorde de usuários após a pandemia de Covid-19. O setor alcança máxima histórica com 51 milhões e 4 mil de beneficiários, puxado por contratos empresariais, enquanto modalidades individuais, os planos individuais e coletivas por adesão diminuem. Para analistas, segmento ainda está aquém do seu potencial. Cupons e cashback fazem o Dia do Solteiro e o esquenta da Black Friday. Trabalhadores da Boeing decidem encerrar a greve. A Apple está prestes a enfrentar a primeira multa sob nova lei da União Europeia. Cadernos de Mundo. Democracia em ponto de inflexão. Duelo pela Casa Branca. Divergências levam Netanyahu a demitir ministro da Defesa. Na página de saúde, impacto social. O país perde 19 bilhões de reais por ano em consequência do uso do álcool, do alcoolismo. Brasil adota avisos sobre mpox nos aeroportos. Fermentação natural e grãos, a fórmula do pão ideal. Estudo aponta causas genéticas da gota, antes vistas com estigma. Para cientistas, mostrar que a doença não é fruto de maus hábitos traz avanço. Ainda na área de bem-estar, as melhores atividades físicas para a saúde mental. Novos estudos revelam que algumas rotinas específicas estimulam o cérebro, ajudando a prevenir o declínio cognitivo com a idade e favorecendo a expectativa de vida, incluindo dança, yoga, tai chi e trabalho aeróbico. Herança africana. No Rio de Janeiro, a cultura negra, tema de redação do Enem, se faz presente em toda parte. Mulher é morta por ex-marido na frente dos filhos, isso no Rio de Janeiro.
Rogério Andrade deve ir para o presídio de Campo Grande. Rogério Andrade é o dono, é um empresário aí do jogo do bicho que mandou matar o seu rival e está preso. No caderno de esportes, Botafogo atropela o Vasco da Gama e vê título cada vez mais próximo. E é o título: sem sustos, o alvinegro aplica 3-0 no rival e abre 6 pontos para o Palmeiras na liderança. Júnior Santos retorna com gol. Real Madrid joga mal e perde em casa para o Milan por 3-1. Vinícius Júnior marca de pênalti em primeiro jogo após perder o prêmio Bola de Ouro. Sob suspeita, o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, é investigado em caso de manipulação de apostas. O jogo foi feito no ano passado entre Flamengo e o Santos, lá no Mané Garrincha, em Brasília, no estádio Mané Garrincha. A capa do segundo caderno do jornal o Globo, que é o caderno de cultura, diz o seguinte: instantâneos que atravessam o tempo. Em temporada no Brasil, José Eduardo Agualusa abre exposição de fotos no Rio de Janeiro, participa de eventos e lança romance em que revisita o passado de seus pais para dar outra versão da história de Angola. Polêmica marca anúncio de finalistas do Prêmio Jabuti para livro de romance. Pele de Cordeiro sobre a Loba Má. A atriz britânica mostra ser bem mais suave que sua implacável heroína, Beth Dutton. Oasis inclui Brasil, Chile e Argentina na rota de shows. Nas páginas internas do jornal Cearense O Povo, a primeira matéria é sobre um caso de violência aqui em Fortaleza. A justiça aceita denúncia contra motociclista por morte no Benfica. Um universitário que pegou um motor Uber e em frente à Escola Técnica Federal, que hoje é o prédio do IFCE, o passageiro, esse estudante, caiu da moto numa manobra brusca feita pelo motociclista e, ao cair, ele foi atropelado pelo ônibus que vinha logo atrás e faleceu no local. E agora o motociclista se torna réu porque a justiça acatou a denúncia contra ele. E ele vai responder agora ao processo. Isso foi lá no bairro do Benfica. O jornal O Povo vence mais 2 prêmios de jornalismo econômico. A reportagem de hoje é ainda sobre o tema, é a segunda matéria que o jornal O Povo trata sobre AVC. Tempo é cérebro. Reabilitação deve começar ainda no leito do hospital. Videogame auxilia fisioterapeutas nos cuidados com pacientes. E é a segunda matéria que o jornal O Povo chama a atenção e aprofunda essa doença causada por acidente vascular cerebral. Aqui sobre as eleições nos Estados Unidos, como os jornais impressos são fechados ainda por volta de meia-noite, ainda na madrugada, as chamadas internas já estão ultrapassadas, porque agora de manhã, por volta de 4 horas, 5 horas da manhã, o candidato Donald Trump já fazia o seu discurso de vitória nas eleições dos Estados Unidos. E por volta de 7h30, 7h40 da manhã, já as agências de notícias já estavam dando como certa a eleição de Donald Trump, porque ele já ultrapassava, naquele momento, os 270 delegados já
que já consolidando sua vitória. Em 7h30, 7h40 da manhã, Donald Trump já estava com 277 delegados, 7 a mais do que o necessário para ele se tornar presidente. Lembrando que as eleições nos Estados Unidos são indiretas. Os eleitores votam para a escolha dos delegados e os delegados escolhem o presidente. Como os republicanos, o Partido Republicano conseguiu mais de 270, aí é óbvio que eles indicam o seu candidato como vitorioso para governar os Estados Unidos para os próximos 4 anos. Outra matéria na área de política, aqui no jornal Cearense O Povo, é dizendo que filho de desembargador cearense é preso pela Polícia Federal após 10 dias foragido. E ele estava foragido e vai responder processo por venda de sentenças. Olha como essa questão da venda de sentenças permeia o poder judiciário, não só no Goiás, e não só no Mato Grosso do Sul, e não só na Bahia, e não só em São Paulo, também tem aqui no estado do Ceará. Venda de sentenças. Advogado Fernando Feitosa é condenado por facilitar esquema de venda de liminares e habeas corpus. Isso no Poder Judiciário cearense. Justiça condena funcionário fantasma e irmão ex-secretário. Isso lá no município de Acopiara. Na cidade de Caucaia, o atual prefeito Vitor Valim, do PSB, publica decreto e o prefeito eleito, Naomi Amorim, já indica os membros para formar a equipe de transição de governo. Naomi Amorim, que é do PSD, foi o vitorioso no segundo turno nas eleições municipais de Caucaia, derrotando o candidato do PT, o jornalista Valdemir Catânio. E é uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado que cada município que vai haver essa mudança de governo, implementar a sua equipe de transição de governo, para que não haja desmonte, para que não haja dilapidação do patrimônio público do atual gestor. O candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes, ele que é do Partido Liberal, diz não ter conversado ainda com o vereador do mesmo partido dele, do Partido Liberal, o vereador de Fortaleza, Inspetor Alberto, sobre aquele caso do Inspetor Alberto ameaçar de morte o prefeito eleito Evandro Leitão, do PT, e também daquele vídeo que ele publicou maltratando o porco e associando Evandro Leitão ao porco, maltratando o porco e dizendo, olha Leitão, e se referindo ao sobrenome do candidato, do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão. Após a eleição, candidato derrotado em Fortaleza ainda criticou Evandro Leitão por visitar Lula junto com o ministro Camilo e com o governador Elmano. Foi o primeiro ato que fez Evandro Leitão após ganhar as eleições. Foi a Brasília, acompanhado do ministro Camilo e do governador Elmano, fazer uma visita de 20 minutos ao presidente Lula, claro, e tirar foto e publicar nas redes sociais. Justiça afasta o presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. O Vieira Neto era acusado de irregularidades no processo que o levou ao comando
da Casa, da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Nas páginas de economia, aqui a primeira matéria diz que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pede compromisso para votar os 2 projetos da reforma tributária ainda este ano. O texto da reforma abre brecha para a guerra fiscal, avalia membro do CARF. Liberada a operação de crédito de 3,6 bilhões de reais para a conclusão da ferrovia transnordestina. Sudene autorizou o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, a assinar aditivo com a Transnordestina, com a empresa Transnordestina Logística, que está construindo a ferrovia, para concluir obra que vai interligar o estado do Piauí ao estado do Ceará, ao Porto do Pecém, que fica ali no município de São Gonçalo do Amarante. Cidades cearenses na rota da Transnordestinas são avaliadas para instalação de abatedouro de caprinos. Agora, nas páginas de cidade, tem uma matéria dizendo que os assassinatos na Grande Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, tem redução de 39,5% no mês de outubro. Essa informação foi divulgada ontem numa entrevista coletiva pelo governador Eumano de Freitas, juntamente com todo o seu secretariado. A entrevista lá no Palácio da Abolição. Porto do Mucuripe lança edital para aderir ao Mercado Livre de Energia. Itaú atinge 1,3 bilhões em microcrédito no Nordeste e mira o mercado no Ceará. Tempo de Justiça. Prêmio visa estimular julgamentos em até 100 dias. Ainda na área de cidades, mutirão Abraçar busca regularizar guarda de crianças e adolescentes. Homem é preso suspeito de estuprar uma mulher lá no bairro do Henrique Jorge. Editorial de hoje do jornal O Povo. O custo da responsabilidade fiscal. Capa do jornal, do caderno de esporte do jornal O Povo. Alvo da PF. É o caso do jogador Bruno Henrique. Tem aqui a foto dele. Bruno Henrique defende o Flamengo desde 2019. Alvo da Polícia Federal. Jogo sujo? Indaga a matéria. Atacante do Flamengo, Bruno Henrique, é investigado pela Polícia Federal por suposta manipulação em jogo do Brasileirão em 2023, esse jogo. O rubro-negro, o Flamengo, por conta dessa operação da Polícia Federal, não afasta o jogador. Ele vai continuar jogando. E esse jogo foi em 2023, lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha, quando o Flamengo enfrentou o Santos. E nessa partida, o Bruno Henrique levou vários cartões amarelos. E segundo a investigação, esses cartões foram provocados para beneficiar apostadores, parentes do jogador, que apostaram dizendo que ele seria punido com cartão amarelo. E, dito e feito, aconteceu. E a Polícia Federal agora está investigando se houve manipulação nas punições. E chamando para depor o Bruno Henrique e, com certeza, o juiz da partida. Com esta informação, capa do caderno de esporte do Jornal O Povo, eu encerro aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 6 de novembro, agradecendo a sua audiência e convidando você, senhor e a senhora, a continuar
com a nossa programação. E também dê uma olhada no blog do Edson Silva, com matérias sobre política, sobre o Poder Judiciário, sobre gestão pública, matérias exclusivas lá no blog do Edson Silva. Muito obrigado por sua audiência.